Obrigado, pastor Toninho. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Este nosso Deus é tremendo, grandiosíssimo em misericórdia, em benignidade. Para conosco. Pastor Machado? Se não fosse a misericórdia dele, que seria dos homens? A própria palavra nos diz que nós teríamos sido engolidos pelos próprios homens. Verdadeiro canibalismo, né? Mas um canibalismo do mal, né? Vamos, nesta oportunidade, eu quero primeiramente agradecer ao nosso Deus e também ao pastor Walter, que nos chamou, nos convocou para estarmos aqui. E também agradeço ao nosso pastor presidente pela confiança que ele sempre nos concede. Vamos fazer menção da palavra do Senhor em Mateus. O apóstolo Paulo falou muito a respeito dos acontecimentos do Senhor Jesus. Mateus registra para nós, se vocês quiserem ficar sobre os pés, bem, se não, podeis ficar assentado também, né? É deitado, ao levantar, de qualquer forma nós estivermos fazendo menção, se estivermos fazendo menção da palavra do Senhor, é bom. Oh, Jesus amado. Glória a Deus. Como diz o pastor Juvenil, esse fuxiqueiro é um problema, tem hora, viu? Misericórdia. O pastor Valtim deu início aqui a esse estudo de Mateus, que o propósito aqui é o rei e seu reino, né, pastor Walter? E nós vamos continuar aqui, o pastor Walter parou no capítulo 4, nós vamos partir do capítulo 5 agora. Por gentileza, Leonardo. E vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 10. Eu creio que não vou dar conta de ir até o 10, não, mas vamos aqui ver o que o Senhor nos diz. Capítulo 5 de Mateus. Até o 12, pastor? Certo. Obrigado, pastor Juvenil. Diz assim, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai. A igreja lê esse último, por favor. Amém. Vamos fazer mais uma oração? Maravilhoso Deus, Pai bendito e glorioso, Pai, a Tua palavra está diante de nós, e o Senhor é o Deus de poder e glória, é o Senhor quem revela, é o Senhor quem usa da Tua bondade, meu Deus, para
passar para o teu povo, para a tua igreja, aquilo que lhe apraz. Meu Deus, que seja feita a tua vontade aqui nesta noite, Pai, para a honra e glória do teu nome. Usa-me, Senhor, segundo a tua bondade e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Tremendo. O Senhor Jesus faz menção neste sermão, conhecidíssimo esse sermão, né? Muito profundo. Tanto é que esse sermão ele é colocado pelos estudiosos como sendo radical, revolucionário, provocativo e simples. Ele é colocado assim pelos estudiosos. E grande parte dele, do conceito, é baseado em Isaías, capítulo 61. Incrível, né? Porque realmente, quando nós vamos estudar e vamos olhar, nós vemos o quanto tem a ver Isaías 61, Isaías 35, né, que ali fala a respeito do reino milenar. E nós vamos ver aqui, que aqui o Senhor, a não ser o 3 e o 10, os versículos, os outros todos estão no futuro, e serão, e verão. O 3 e o 10 que não. Então, aqui o Senhor está justamente relatando como será o cidadão no seu reino. O Senhor aqui está abrindo uma advertência para os fariseus, porque eles, pelo próprio Senhor Jesus, era tido como hipócrita, era chamado como hipócrita. Porque o que o Senhor propõe aqui para nós é um modelo do verdadeiro cidadão do reino dele, do reino de Deus, do reino dele. Porque ali não será um reino de religiosos, não será um reino de hipócritas, não será um reino de capa ou capas. É o que é interior, o que é exterior, ou vice-versa. E aí o Senhor Jesus, falando diante do seu povo, dos seus irmãos, os judeus que tinham todo um conhecimento da lei, que tinham todo um conhecimento dos profetas, e que batiam no peito por causa disso, né, pastor Juvenil? E se gloriava disso aí. E sem contar que eles estavam, pastor Toninho, já há 400 anos sem Deus manifestar a eles. Justamente por causa de tudo isso, da autossuficiência. Tanto é que aqui nós vemos aqui o Senhor Jesus falando a respeito dos pobres, né, que são os pobres de espírito, e os comentaristas estudiosos deixam claro, como a própria Bíblia nos mostra, o rico ele não é condenado por causa da riqueza. A riqueza é de Deus, Ele dá ela a quem Ele quer. E muitos homens da parte de Deus, tudo é dele, exatamente. Né? É bem verdade que o poderio aqui, o sistema mundano, está na mão de Satanás, do príncipe das trevas. Isso o próprio Senhor Jesus disse. Mas só que tem uma coisa, é até onde o Senhor permitir, né, pastor Juvenil? E Deus não precisa de nada disso para poder favorecer os seus, porque Ele é o todo-poderoso Criador de todas as coisas. Tanto é que Ele chama, exorta, no Salmo 50, se não me falha a memória, Ele diz para os judeus, né? Ei, por acaso eu como carne de touro, ou eu bebo sangue de touro, de cabrito, para vocês trazerem, encher a minha casa dessas coisas? Tudo que há no campo eu não conheço, não é meu. Se caso eu quisesse, eu não pediria. Porque a situação deles estava depravada, estava deteriorada. E isso nós estamos falando moralmente
e espiritualmente. Por quê? Porque eles falavam uma coisa e viviam outra. E isso era o povo todo. Porque eles queriam, era o que os profetas mentiam para eles. Jeremias falou isso, o Senhor Jesus falou isso. Exatamente. Isso. Então, o Senhor Jesus vem aqui no seu projeto mostrando, né, o plano do reino, criado desde a fundação de todas as coisas, né, na eternidade, propondo para eles como que é o verdadeiro cidadão dos céus, que tem que ser um interior. E aí ele promete as bênçãos futuras. E nós vamos ver aqui. O pastor Juvenil sempre gosta de dizer para a gente assim, ó, a gente lê um versículo, o pastor Juvenil fala assim, esse versículo aí dá um estudo de 1 hora ou mais. Estes versículos aqui é desse jeito. A gente não passa deles, pastor Machado. Você tem que dar uma pincelada, igual na escola bíblica dominical, né? Para poder falar 45 minutos e conseguir falar uns 4 ou 5. A profundidade e a grandeza aqui, né, pastor Walter? Pastor Walter, pega o microfone para você estar me ajudando a ler, por gentileza. Ah, já está aí? Esse é o servo bom e fiel, viu, pastor Miro? Ele não faz só o que é proposto, não. Então, vamos ver aqui, como eu disse, vamos ver a partir do versículo 3, as bem-aventuranças que o Senhor propõe. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança que é proposta pelo Senhor aqui, os pobres, ele está fazendo uma colocação aqui, os pobres de espírito são os que percebem que estão moral, espiritual e até fisicamente falidos sem a graça de Deus. É por isso que o Senhor Jesus começa a dizer aqui, e aqui ele põe no presente. Prestam bem atenção nessa questão, como eu disse para vocês, só 2 versículos aqui nesse sermão que estão no presente, o resto tudo no futuro. Mas por que que esse está no presente? Porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o deles. O humilde em todo o tempo, ele tem comunhão com Deus. Às vezes ele pode não conhecer a Deus, mas ele agrada a Deus. Porque o Senhor, por natureza, é humilde. E aí, é justamente por causa de estar falido desta graça, é que ele vem propondo isso aqui. Isso. Humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mudou aí a... Eu estou lendo na minha aqui, né? E estava outra aí. Obrigado, gente. Ser bem assessorado vai bem. Glória a Deus. Então, ele propõe aqui para nós, e eu quero começar fazendo algumas leituras, para nós entendermos aqui essa colocação do Senhor Jesus, em mostrar para eles do porquê do presente. Por quê? Porque estavam falando para eles aqui o que eles estavam vivendo, com aqueles que estavam ouvindo, que era realmente humilde, porque isso é difícil de encontrar no ser humano. Isso é um dom de Deus que Ele dá. Muitos se fazem humilde, pastor Walter. Outros são humildes por natureza. O próprio Senhor Jesus te testificou dele assim, né? Nós vamos ver. Vamos fazer menção, vamos ler Lucas 18 e 13, e nós vamos lendo aqui algumas coisas. Olha lá. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui não estou relatando a questão da humildade. Aqui eu estou relatando a questão do reconhecimento do homem falido diante de Deus,
caído, destituído, quebrado, desligado, mas que reconhece, porque quando ele ouve a questão de Deus, a proposta de Deus, o querer de Deus, porque isso é um dom de Deus também para o homem. Como assim? O ouvir e entender é um dom de Deus. Quando Deus abre o entendimento do homem e dá para ele o sentido claro do que Deus está falando, ele reconhece, ele entende, e ele agora vê que ele está moralmente, espiritualmente e fisicamente também destituído, caído, falido. E aí é que começa a transformação. Vamos ver em Marcos 9, 24. Por sinal, gosto muito dessa leitura de Marcos. Olha aí. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Presta bem atenção, igreja. Ele, a princípio, ou seja, assim, de supetão, ele quis se justificar. Porque, vocês lembram bem dessa passagem aqui? Esse homem chegou até Jesus porque o filho dele padecia muito na mão de Satanás. Satanás tentava sempre matar o filho dele, era com convulsão, jogava ele na água, no fogo. Vocês lembram, podem ler aí, o tempo não dá para nós estar abrindo muito. E ele chegou ali, inclusive ele chegou para Jesus e disse assim: se o Senhor pode alguma coisa, nos ajuda. Aí o Senhor Jesus diz para eles: se pode, tudo é possível ao que crê. Aí ele diz, de imediato ele diz: sim, eu creio. Mas ele estava diante daquele que sonda e que conhece o interior. Aí de imediato, pastor, cai a ficha dele e ele exclama com lágrimas: tem misericórdia de mim, não é? Me ajuda na minha falta de fé. Olha ele reconhecendo aqui a situação dele, caída diante da presença de Deus. Isso é humildade, igreja. Isso é humildade. Aquela mulher, quando chega para o Senhor Jesus, pastor, e diz para ele, né, o que ela queria, Jesus diz para ela: não, eu não vou dar dos filhos para os cachorrinhos. O próprio Senhor Jesus testificou dela, da fé dela, mas por causa da humildade dela que ela recebeu. E aí, continuando, um cidadão, quando encontra com o Senhor Jesus, pastor Walter, ele de imediato, ele percebeu que ele estava desmoralizado, caído e fracassado moralmente diante de Deus. A conversão dele foi de imediato. Estou falando de Zaqueu. Zaqueu era um bandido, porque a pessoa que defrauda o outro financeiramente por causa da situação ali do trabalho, como você, pastor Machado, por exemplo, que trabalhava em um órgão aí, né, estadual, se você usasse ali de má fé para defraudar o Estado, você era um mau caráter, um malandro, moralmente destituído, caído. Zaqueu reconheceu na hora. A conversão, a mudança, o entendimento dele veio na hora. Por causa de quê? Da humildade. Reconhecer o nosso erro denota humildade. E isso é que agrada a Deus. E é por isso que o Senhor está dizendo, nesse versículo aqui, neste sermão, o Senhor está dizendo: porque deles é o reino dos céus. Porque o humilde, ele alcança, e ele recebe o direito de ter esta herança. Tanto é que aqueles que saíram do Egito com a promessa de ir à terra prometida, não conseguiram. Por que eles não conseguiram? O próprio Deus deu testemunho a respeito deles, dizendo: eles eram teimosos, presunçosos, rebeldes. Falta de crer. Para o próprio Moisés, o Senhor falou para ele: visto que você e Arão não creram em mim, vocês não vão entrar lá na terra.
Vocês estão vendo, irmãos? Exatamente. Por um ato, né? Faltou fé neles. Eles não creram. Exatamente. Então, não tiveram, né, pastor Juvenil, a humildade. Infelizmente, irmãos, isso é inerente do homem. Mas o Senhor deixa clara essa questão aqui. Porque aí é justamente a questão, irmãos, que nós às vezes, vamos ler aí Salmo 40, a questão de nós entendermos por que Davi clama ali, que ele é pobre e necessitado. Um rei da magnitude, do esplendor de Davi, poderia falar uma coisa dessa no sentido da palavra como sendo farto de bens materiais? Olha lá o que Davi expressa. Mas não é o 17. Por gentileza, desculpa, viu, Leonardo? Olha lá. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Um rei da magnitude de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu estou conseguindo, igreja, passar para vocês a questão da colocação do Senhor Jesus aqui nesse versículo? Vocês estão entendendo? Então Davi reconhecia, ao ponto de entender que quem libertava ele, o pastor Walter citou aqui esses dias em relação do nosso pecado em oculto, Davi clamando e pedindo para Deus expurgar dele, limpar ele. Isso é humildade. Um rei, são poucos que faria uma coisa dessa. Dizer que é pobre e necessitado. Amém? Alguma pergunta? Pode falar, acrescentar um versículo, irmãos. Vamos trabalhar junto. Vamos aprender junto. Não é, pastor Gessi? Vamos para o próximo, então? Versículo 4. Lê para nós, pastor Walter. Eu vou descansar na garganta um pouco. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados que choram. Como eu disse para vocês, grande parte aqui é puxado lá do 61. O Senhor Jesus fez questão disso aqui. E eu até quero pedir para nós lermos lá, para abrir bem aqui a questão. Vamos ler aí, pastor Walter. 61 de Isaías, para nós entendermos, quando eu falar aqui, ficar mais explicitado. 61, Isaías. E Isaías, pode ler, a partir do 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de corações abatidos, a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos vossos rebanhos. Forasteiros serão os vossos lavradores e os vossos cultivadores de vinhas. Mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e vos gloriareis na sua glória. Tereis honra dobrada em lugar da vossa vergonha, e em lugar de vergonha vos alegrareis na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Pois eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o roubo e toda a injustiça. Eu lhes darei com fidelidade sua recompensa e farei com eles uma aliança eterna. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos, todos os que
os virem, haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna, com um turbante, como um noivo que se enfeita com as suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, assim como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que se semeia nele. Glória a Deus. Veja bem, aqui Isaías profetiza aqui 2 adventos. O primeiro advento o próprio Senhor Jesus leu e Lucas registrou, lá no capítulo 4, a partir do versículo 18, Lucas registrou ali para nós, vocês podem ver o primeiro advento. O segundo advento será na era milenar. E, como eu disse a vocês, a partir desse versículo 4 aqui agora, o Senhor começa a falar no futuro. O Senhor agora começa a dizer serão, né, terão, verão, no futuro. E aqui ele diz, os que choram serão consolados. É importante a gente lembrar e ressaltar aqui, que cada bem-aventurança aqui, ela se edifica na anterior. Então, primeiro ponto, né, os pobres de espíritos, aqueles que reconhecem, como eu disse, aqueles que reconhecem que está falido, destituído, quebrado. Ele agora entendeu e esse próximo versículo aqui agora, ele edifica no anterior, né? Quando as pessoas entendem que estão destituídos de Deus, estão moralmente e espiritualmente arruinados, daí vem a reação natural. Qual é essa reação natural quando o homem percebe, quando o homem entende que ele está destituído de Deus? Geralmente o choro. Ou o choro ou um arrependimento. Ou ambos juntos. Vocês estão me entendendo? Então, e às vezes, né? E às vezes chora junto. Quando a pessoa assusta, né? Quando a pessoa assusta, o Senhor toca nele, ele já debulha, como se diz no interior. Ele já derrama. E inclusive isso tem um significado na palavra do Senhor também, quando eles ajuntavam e tiravam água e derramavam água. Aquilo era, no Antigo Testamento, em suas festas, era um símbolo de que eles estavam derramando-se na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui o Senhor Jesus agora coloca para eles, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E a pessoa, quando ele percebe que ele está destituído, que ele chora, ele arrependeu-se, houve mudança, houve um redirecionamento em sua vida. Ele agora começa a pensar diferente. O choro, ele refere a uma resposta de conversão, ou seja, arrependimento. Por quê? Porque ele foi contrastado ali, a vida dele com a vida do verdadeiro cidadão dos céus ou do reino. Vamos ler o que o apóstolo Paulo fala para nós, lá na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 7, o versículo 10, conhecidíssimo da igreja. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha lá. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz a morte. Então, quando o homem entende que ele está desarraigado, ele chora. Por quê? Porque houve agora uma mudança interior. E isso produz um gozo. Ele começa a chorar, de gozo, de alegria, de entender que Deus alcançou ele pela misericórdia de Deus. Porque o que nós merecemos? O homem automaticamente passa a entender que ele não é merecedor, pastor Toninho. Sim? Vem ao amanhecer, né? O gozo. Exatamente. Porque, como eu disse, quando você chora nesse sentido aí, você já está chorando já de gozo. Junto, porque você começa a entender agora que você está tendo uma mudança. E não provocada porque você quis.
mas provocada por causa da misericórdia, que daqui a pouco o Senhor Jesus vai falar a respeito da misericórdia. E é muito profundo, irmãos, esse sermão aqui do Senhor Jesus, porque ele vem, por que ele vem, como eu disse para vocês, provocando os judeus? Os judeus conheciam a lei. Então o Senhor Jesus mexia, tocava o dedo em tudo enquanto era ferida que eles tinham. O Senhor Jesus uma vez chegou a dizer assim, ó, tudo que os fariseus ensinam a vocês, os doutores da lei, obedeçais, praticais, porque eles ensinam a lei é a verdade, a lei é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é o caráter de Deus. Agora, o problema é que eles ensinam, mas eles não obedecem, então vocês não praticam os atos deles. Sim, pastor Walter? Esse ser pobre de espírito aí, ó, ser pobre e humilde de espírito é ter modéstia, estimativa de si mesmo. Certo. Modéstia. Também, exatamente. E não é aquela pessoa que se autodeprecia. Tem gente que se autodeprecia. Também. Não é humildade. Não Aí confunde, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, é isso aí, ó. Ser humilde de espírito é modéstia, estimativa de si mesmo, seu caráter, realizações, coisas por aí. E, como eu falei, repito, é você entender que você não é nada sem Deus, como Davi expressou. Só complementando aqui, ó. Sim. Com base no reconhecimento dos próprios pecados, necessidades e fraquezas. Exatamente. Pessoas humildes são pessoas felizes, mas tristes são os orgulhosos de espírito. Um homem orgulhoso, em sua autoestima, é como um porco espinho. É como um porco espinho, enrolado na direção errada, a torturar-se com os próprios espinhos. É a coisa mais clara, mais nítida para nós quando lemos. Antes de ler, às vezes, não pensamos assim, não enxergamos assim. Né? Porque, inclusive, até uma confusão no meio da própria igreja. Pastor, isso aí implica sensatez, pessoa sensata. Maduro. Pessoa insensata é complicado. É o porco espinho aí. É o porco espinho. E o interessante, irmãos, continuando aqui, depois disso aí, ó, porque a tristeza que Deus provoca no homem traz mudança, né? Faz com que ele agora dê um 380, como diz, é a conversão, né? Ele deixa aquele caminho, aquele trieiro que ele vivia nele, e agora ele passa a viver em novidades de vida. É diferenciado, as próprias pessoas começam a testemunhar, fulano está diferente, fulano não era assim, o que está acontecendo? Agora, a pessoa que não teve essa mudança, como a gente vê muitas pessoas falar, não teve conversão, teve convencimento, é diferente, ele começa a dar mais mau testemunho. E o Senhor Jesus está justamente contrastando eles aqui, cutucando eles aqui, provocando eles, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Eles tinham justiça própria, a justiça própria deles que eles idealizaram. Tanto é que o Senhor Jesus chegou a chamar eles de sepulcros, não foi? E a grande importância disso aqui, igreja, é que o Messias, também ele era chamado de Menahem, é uma palavra hebraica, é umas coisas difíceis de você falar, que o significado dela é consolador. Vem a calhar aqui, por quê? Porque os que choram serão consolados. E é justamente lá em Isaías 40, agora vamos fazer menção, acho que é a partir do 1 agora, viu? Pode ler aí, pastor Walter, vai me descansando aí a garganta. Qual? Isaías 40, a partir do versículo 1, acho que 1, 2, 3. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus. Confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama, preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Até aí tá bom. Eu queria até aí porque justamente eu queria fazer menção do profeta.
Vocês lembram qual foi o profeta que fez isso aí? Que clamou no deserto? Voz do que clama no deserto? Está aqui mesmo, logo à frente aqui. Capítulo 11, Mateus faz menção dele. Então, primeiro o Senhor manda que Israel se consolasse. Como? Como? Porque quando vocês chorarem ou chorarem, serão consolados. O que o Senhor Jesus está querendo dizer para eles aqui? Quando vocês humilharem, quando vocês converterem, quando vocês tiverem mudança de vida, realmente atitude digna do que vocês pregam, mas não vivem, vocês serão consolados. Por isso que aqui ele está falando no futuro, serão consolados, porque ele vê todas as coisas. E nós sabemos muito bem quando será que isso acontecerá. Porque até então eles estão impenitentes, pastor Machado. Eles estão ali com a cerviz dura, como sempre foi. Amém? Vamos para o próximo. Agora é o 5, né? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. É o capítulo 5. O versículo 5. Capítulo 5, já estamos nele. Os mansos, mansidão. A Septuaginta, ela traz a tradução para essa palavra aqui, com duas conotações. Pobre e humilde. Aí voltando no parecido lá novamente com o pobre de espírito, né? Porque os mansos herdarão a terra, tá vendo? No futuro. Em outras palavras, né? Mansidão, ela tinha uma larga conotação no hebraico. Ou seja, ela tinha uma variação muito grande de significados. E muitos estudiosos acreditam que Jesus estava aludindo aqui, neste versículo ele estava aludindo, e eu fui apanhar e fui buscar, e realmente faz muito sentido, que é o Salmo 37, o versículo 11. Vamos ler para vocês verem. Achou, pastor Walter? Pode ler. Salmo 37, 11. Mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Essa terra aqui que o Senhor está falando, está propondo, é justamente o reino. Porque a expressão aqui é sobre o reino. A terra, ela ganha aqui uma conotação especial, diferenciada. Porque lá no reino, o próprio Isaías, no capítulo 35, ele faz ali ele traz uma palavra ali de profecia a respeito do reino, que ali no reino não haverá mais tristeza, não haverá feras, não haverá uma angústia, não haverá quem tenha problemas de enfermidades, ali não haverá choro, ali não haverá o pranto, ali verdadeiramente terão o reino que mana leite e mel, como estava prometendo ao povo, mas no sentido espiritual, pastor Machado. Então o Senhor Jesus, ele falou muito de parábolas, porque o Senhor Jesus usava as parábolas justamente para fazer uma conotação à realidade espiritual. Então ele mostrava no sentido simples ou vivido do dia a dia para expressar uma espiritual que ele queria passar para o povo. Mas que o povo não conseguia entender essas coisas. Ele chegou a dizer para os seus próprios discípulos: a vocês é dado o entendimento do que se fala a vocês. Mas para esse povo não é dado, por quê? Porque eles ouvem de mau grado. Eles ouviam com o coração fechado, truncado. Não tinha
o entendimento da questão da humildade aqui, de ser manso, de chorar, porque eles eram carentes da glória de Deus, mas não tinha mansidão. Infelizmente, eles não conseguiram entender o propósito de Deus para a própria nação. A nação tinha sido separada, formada, uma nação superior de conhecimento, de entendimento, de relacionamento com o Deus Criador de todas as coisas, mas eles não conseguiram entender isso. Foi tão grande a justiça com que Deus os tratou e colocou diante deles uma lei tão perfeita, espiritual, e eles não conseguiram entender, pastor Machado, que eles estavam sendo instruídos para instruir o mundo que viria, para que o mundo entendesse que viria um Salvador para toda a humanidade. O que eles fizeram? Eles sentaram em cima da lei deles, e aqui é só nós que somos merecedores, só nós que somos os bons. Tanto é, como eu expressei aqui ainda há pouco, eles chamavam os gentios de cachorro. Você que quisesse arrumar uma briga com um judeu, chamasse ele de cachorro. Você podia preparar para sair na espada, né? Nos tapas do jeito que desce. Porque nós vamos até ver daqui a pouco o mais manso deles, que a Bíblia dá notícia. Por pouca coisa, ele matou o cabra e enterrou, não foi? Era o mais manso, pastor Toninho. Agora você imagina o Davi da vida, hein? Pensa num homem que matou, né, pastor Juvenil? Mas também puderam, né? O mais manso matou, porque estava brigando com o irmão dele lá, né? Irmão não de sangue, né? Irmão da genealogia, estava brigando com o irmão dele. Ele matou e enterrou. Então, o propósito do Messias aos mansos, né? Que vão herdarão a terra, é justamente nesse sentido aí. Vamos ver aqui outra atribuição de Mateus. Mateus 21, versículo 5. Mateus 21 e 5. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Olha a mansidão, a humildade aqui, a conotação do hebraico como humilde, mansidão, anda junto as duas coisas. E vocês se lembram de onde que o Senhor Jesus trouxe esta palavra? Foi uma profecia de um profeta antigo. E o Senhor Jesus trouxe ela a falar aqui para eles. Vamos ler lá em Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. O teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Olha aí. Sempre foi usado pelo Senhor Jesus e depois pelos apóstolos o Antigo Testamento. Porque o povo, por que o Senhor Jesus fazia isso? Porque o povo estava extraviado, eles estavam caídos, como eu disse aqui no início em relação ao pobre, eles estavam espiritualmente, fisicamente, moralmente, caído, apostatado. Então eles precisavam mostrar que o que o Senhor estava dizendo era a respeito de si mesmo, era Ele o Messias, e os apóstolos tinham tido um convívio com Ele, e agora estava falando daquele o qual eles próprios, né, os judeus o mataram, era o Messias deles. Então eles precisavam de usar a lei para explicitar aquilo que eles estavam falando, não era deles próprios. Eles estavam embasados no que o próprio Deus deles tinha dado para eles, para ver se eles entendiam, se abria ali o entendimento, a mente. E tanto é que dentro aqui deste versículo, do versículo 5 aqui, em relação aos mansos, tem uma representatividade aqui de Moisés representando o Messias,
que tem tudo a ver a questão de Moisés com o Messias, tanto é que o próprio Moisés fala lá em Deuteronômio, se não me falha a memória, né, no capítulo 18, esqueci o versículo agora, mas ele fala ali a respeito que o Senhor daria um profeta a eles, dos filhos deles, como o próprio Moisés. Pastor Wagner. Sim. Moisés é citado que era homem manso, né? Exatamente. Mas, na verdade, havia aço, né, na sua estrutura moral, Com certeza. né? Fortaleza, né? Porque Vive. a mansidão é o oposto do orgulho, do ódio, essas coisas todas. Isso. Lê para nós, por favor. Está vendo? Moisés está dizendo ali em relação ao Messias, ao Senhor Jesus. Exatamente. É porque ele era manso, Moisés era manso, e o Messias tinha a semelhança de Moisés. Aliás, Moisés tinha a semelhança do Messias, porque o Messias ainda era mais manso e um melhor legislador, ainda superior do que Moisés para legislar. E eu quero que você lê para nós, pastor Walter, em relação a isso. O próprio Mateus faz menção, no capítulo 5 aqui mesmo, no versículo 43, 44. Olha o que ele vai dizer a respeito do porquê que ele é melhor legislador do que Moisés, ainda mais manso. Olha, pode ler. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Está vendo a diferença? Quem é que deu a lei? Quem é que disse isso aí? Ouviste o que foi escrito no passado? Não foi Moisés? Não foi Moisés que legislava, que legislou toda a lei ali, o Pentateuco, para eles? E era um homem manso, um homem diferenciado, um homem que Deus falava com ele, cara a cara. Agora vem o Senhor Jesus, olha o que o Senhor Jesus está propondo, olha a mansidão que o Senhor está propondo, pastor Machado. Para que você seja verdadeiramente filho de Deus, você tem que amar os que vos perseguem, você tem que orar pelos que vos perseguem, porque assim vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça de vocês. E lá em João 13:34, o Senhor Jesus, quero que leia também, por favor, o Senhor Jesus ainda aumenta ainda mais a questão dessa legislação da graça. A comparação dele com Moisés, os estudiosos puxam assim a língua da gente, que é tremendo, irmãos. Olha lá, eu vos dou um novo mandamento. Olha a legislação. Pastor Walter, abre para nós lá em Hebreus, no capítulo 3. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis, assim como eu também vos ameis, né, também que vocês vos amais uns aos outros, ou que vocês amam um ao outro, como eu vos amei. Como que foi que Jesus amou nós? A ponto de se entregar. Olha a mansidão. O escritor aos Filipenses, Paulo, expressou uma profundidade tão grande da mansidão ali no capítulo 2, da mansidão de Cristo. Ele disse, Cristo foi tão humilde, tão manso, que ele esvaziou de si próprio. Por causa de quê? Por causa do amor com que ele amou a humanidade. Pode ler, pastor Walter. Hebreus capítulo 3. Fala aí da questão da diferença de Moisés com Cristo. Do 1 em diante? Pode ser. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Obrigado. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa.
Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Aí tá bom, até o Se 6. conservarmos... Até o 6. É o 6. É, Então, deixa eu ler o versículo 6. Certo. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. sim, pastor Juvenil, pode falar, depois eu comento aqui. Foi fiel em toda a sua casa, fala da vida dele próprio, Exatamente. que nós somos casa. Isso. Tanto é que esse versículo aqui arremata justamente o que o senhor está dizendo, olha lá, ó, o final dele, né? Firmes até... Essa versão é a versão do pastor Walter. Deixa eu ver aqui. É, exatamente. Está lá no meio, né? Firmes Casa- até o fim Isso. a nossa confiança e a glória da esperança. Exatamente, porque... Mas no meio do versículo, pastor Walter, o que eu quero, ó, a pastora Celestina achou lá, ó. Casa que somos nós. Isso, casa que somos nós. É justamente o que o pastor Juvenil acabou de explicar aqui. Moisés foi fiel. Isso, bem lembrado, pastor Juvenil. Por isso que os comentaristas, os estudiosos, vêm dizer em relação da legislação superior de Cristo em relação a Moisés. É comparado como Moisés, né, é um tipo de Cristo, mas a superioridade de Cristo, estamos falando da superioridade de Cristo, o homem, não o Cristo Deus, né, porque isso aí não tem nem como, seria uma aberração, né, pastor Machado? Estamos fazendo uma comparação aqui do Cristo homem, do Cristo que veio para morrer, do Cristo que veio para ser experimentado. Este Cristo que está aqui nesse sermão, falando aqui nesta noite. Porque é o único livro que quando nós lemos ele, o autor se faz presente. E, eu acho que posso ir aqui um pouco ainda. São 46 minutos agora. Vamos mais um pouquinho para frente, né? Vamos falar a respeito agora dos famintos. Ninguém quer fazer uma colocação aí? Será que eu estou conseguindo passar alguma coisa, igreja? Vocês estão entendendo? Está todo mundo caladinho? Está indo? Vamos lá? Vamos para... Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso aqui também está jogando, sim, pastor? Sede de justiça. E outra coisa, né, pastor? Presta bem atenção, igreja. Sede de justiça. Não confunda justiça com vingança. Sede de justiça, faminto. Isso. Não confundam as coisas. Porque justamente a questão, os judeus, tanto é que os judeus tinham os salmos imprecatórios. Os salmos imprecatórios era simplesmente uma reza de vingança mesmo. Eles iam ali clamar por vingança pelos inimigos. Agora, aqui na graça, o Senhor deixou claro para eles que a questão aqui, famintos e sedentos de justiça. Aqui o Senhor Jesus ressalta a natureza do reino, né? Ou seja, espiritual. É estilo de vida, pastor Machado. Aqui o Senhor Jesus está relatando aqui fome e sede. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O senhor comeu segunda-feira, o senhor só vai comer segunda-feira que vem? É contínuo. Você bebeu água ontem, pastor Machado, hoje não?
Como eu disse a vocês no início, o rico, ele é condenado não é por causa da riqueza, é a autossuficiência. Esse é que é o problema para Deus. Isso aí, pastor Wagner, é uma das situações consideradas mais perigosas desse século. Exatamente. A autossuficiência. Autossuficiência. Né? Porque o estudo, ele abriu Anéis. caminhos, né? Abriu portas, né? Muita facilidade hoje. E tem Exato. pessoa que tem facilidade para poder aprender. E aí começa a se sentir autossuficiente. É um perigo. Inclusive, nós comentamos sempre que temos oportunidade, pastor Walter, tanto eu quanto você, Steve Jobs sentou no pináculo, né? E ele tem uma frase muito triste, não tem? Exatamente. Ele percebeu que o dinheiro dele não podia pagar ninguém para trocar com ele a situação dele. Vocês estão vendo como é que é a questão? Então é a autossuficiência do homem que que traz essa problemática da questão. Vamos ver. Isso. É do meu jeito. Eu sou crente, pastor Toninho, do meu jeito. Eu vivo desde a minha mocidade que eu sou crente, viu, pastor Toninho? Mas é do meu jeito, tá? Esse negócio de pastor, querer vir, você tocou num ponto aí, pastor Toninho, que misericórdia, mas você puxou a língua, né? Esse negócio do camarada, não aguenta correção, pastor não manda no meu modo de viver, eu sou crente da minha maneira, eu também conheço a palavra de Deus, a minha consciência não me acusa. Pastor Wagner, isso Sim. aí faz parte do ativismo religioso atual. Isso, e cai justamente na autossuficiência. A autossuficiência da religiosidade. Era o grande problema dos judeus, irmãos. Era, não é até hoje. O apóstolo Paulo deixou claro isso. Eles sempre buscaram a justiça, sempre buscaram. Está lá no capítulo 11 de Romanos, né? Vamos olhar aqui para nós não ficar... deixar quem está nos ouvindo, né, sem entender a questão. Não, essa questão é no capítulo 9 de Hebreus, a partir do verso 30, que diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la? Todavia, os que decorrem da fé. Israel, que buscava lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Aí ele faz uma pergunta. Porque não decorreu da fé, e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Quem era a pedra de tropeço? Não é justo? Exatamente, não é justo esse que está manifestando as bem-aventuranças? Essas bem-aventuranças aqui é justamente o padrão do reino de Deus. A maneira como tem que comportar aquele que quer fazer parte do reino de Deus. Ou seja, vamos ler aí Miqueias, no capítulo 6 de Miqueias, versículo 8, para nós concluirmos aqui. Porque a única coisa, né, que satisfará a justiça é ser justiçado. E aí, Miqueias 6:8. 6:8. Ó homem, ele te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disto? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes em humildade com o teu Deus. Olha aí. Olha as duas coisas andando junto. Justiça e humildade. Ou seja, justiça e mansidão. Isso. Porque... Isso é o que Deus espera de nós, né? Exatamente. Justiça, misericórdia e humildade. Isso é o que Deus espera de nós. Exatamente. É o que está aqui, sendo alicerçado ao outro. Aí No sermão. converge para situações que levam a pessoa a ser um pacificador. Que daqui a pouco ele vai falar a respeito. Pacificar as situações. Exatamente. Não
jogar gasolina no incêndio. no fogo. Porque já já ele vai falar, né? Óbvio que nós não vamos falar hoje, porque o horário já foi. Mas ele vai falar a respeito dos pacificadores. E aqui o faminto, né? O sedento, que é sede de justiça, que ele está propondo aqui, é faminto e sedento de justiça. Quando o Senhor Jesus faz isso aqui, o apóstolo Paulo mostra para nós no capítulo 12, até eu abrir aqui para terminar rápido aqui, capítulo 12 de Romanos, e o versículo 20, olha o que diz aqui, justamente o apóstolo Paulo também trazendo isso aqui lá do Antigo Testamento. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E no 21 ele diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. É a sede da justiça, a justiça de Deus, a justiça divina. Provérbios 21, que é o que diz isso aqui, põe para nós aí Provérbios 21, e já estou devolvendo aqui. Provérbios 25, 21 e 22, por favor. Ah, deu curto-circuito aí? Olha lá, olha o que... Provérbios 25, 21 e 22. Isso lá na lei, tá? Que o povo não conseguia entender. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Não é pão cheio de chumbinho não, viu? Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não é água com aldrim, que era muito conhecido antigamente, hoje é o furadã, né? Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Olha Salomão profetizando aqui, Salomão falando aqui da era milenar. Aí Paulo transporta. Exato. Então, irmãos, tem uma profundidade muito grande esse sermão. Estes versículos aqui traz uma conotação imensa dentro da Bíblia, não é só do Novo Testamento, não, dentro da Bíblia. Então não é fácil, só quando entendemos que somos caídos, estamos destituídos fisicamente, moralmente, espiritualmente. O Senhor começar a trabalhar na nossa vida para nós conseguirmos alcançar isso aí. Que Deus continue nos abençoando. Sim. Certo. Certo. Como eu disse para a senhora, ou para a igreja, no início, eu falei a respeito, um versículo desse aqui, o próximo vai embasando no que já foi. Começa com a questão de você entender que você é pobre de espírito, né? Começa você a entender que você é caído, é destituído, tanto moralmente, quanto espiritualmente, fisicamente. Por que eu digo fisicamente, para vocês entenderem? Por que é que nós vamos morrendo a cada dia? Né? Por causa de quê? Porque nós somos destituídos, caídos. E moralmente, porque nós somos mentirosos por natureza. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. E espiritualmente, as outras duas coisas já está dizendo. Você é capaz de mentir para quem você mais ama, se for conveniente na hora para levar a sua cara. Você mente. O homem tenta mentir para Deus, igreja. Então essa justiça aí, ela só é justiça mesmo, de misericórdia, se ela vier de Deus. Porque nós fazemos justiça se for nos conveniente. Porque senão nós torcemos ela. Nós fazemos justiça, entre aspas, por suborno. Então é muito complicada essa questão. É por isso que ele está aqui nesse sermão, mostrando isso aqui, que é o protótipo
do verdadeiro cidadão do reino de Deus. Amém? Ô, se é, ué. É quebrar os princípios eternos hoje. Amém? Não, lógico, óbvio. Nós, pela misericórdia dele, já fomos alcançados, né? Obrigado, pastor Toninho. Ixi, pega o outro que não foi usado. Acho que o álcool subiu. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 126 e levantar a oferta. 126. Bem-aventurado que confia. Pode tirar para nós aí, quem pode? Que confia no Senhor como fez Abraão. Máquina de cartão. Santos do Senhor, na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Os irmãos que quiserem ofertar, tem a maquininha de cartão lá também. Vamos colocar o Pix também lá, bem em cima. Amém. Deus abençoe o pastor Wagner, né? Eram 12 versículos, ele foi até os 5, né? Ainda tem mais um. Oi? Está devendo os outros. O pastor Venil que falou, não foi eu não. Está devendo os outros 7, né? Mais 7. Amém. Que Deus abençoe cada irmão que esteve aqui presente esta noite. Quinta-feira, quinta da vitória, a missionária Mariné estará ministrando a palavra de Deus, falando sobre as feridas, né, da alma e as feridas do corpo. Ela é psicóloga e ela vai estar ministrando aqui na quinta-feira. Então, que nós possamos estar aqui para nós aprendermos, né, da palavra de Deus. Sábado começa aqui o trabalho dos jovens, né, Eliab? Sábado, domingo e segunda, né? Sábado, domingo e segunda, culto aqui na igreja dos jovens. Domingo não terá escola bíblica dominical aqui. A igreja, os irmãos, né, vai ter um seminário para os varões lá na igreja da C23, com café da manhã. A partir das 9 horas, 8 horas, o café da manhã, e às 9 horas começa o seminário. Conferência, né? Café da manhã. Aí é só a igreja toda ou é só os varões? Então é a igreja toda, está convidado, tá? E no domingo, culto de adoração e celebração a Deus, juntamente com toda a igreja e os jovens aqui também, em nome de Jesus. O tema lá da conferência é escatologia atualizada, que vai estar sendo ministrado lá. E amanhã, quarta-feira, das 8 às 9, oração aqui na igreja. Estava esquecendo, pastor. Ele está dando aí o sermão do monte, né? Amém. Louvado seja Deus. Então vai estar bem afiado, né? Amém. Vamos colocar de pé e vamos agradecer a Deus. São esses só os avisos, né, pastor Walter? Aí eu peço oração para um sobrinho, que ele vai submeter a uma cirurgia, né, é um câncer, né?
na garganta, não é? Câncer na garganta. E eu acho que é essa semana que vai fazer a cirurgia. Rafael, o nome dele. Novo, rapaz novo, jovem ainda, 40 e poucos anos. Oi? Ah, é. Orar para o cunhado do pastor juvenil, Josair, né? Luzair, que Deus possa... E o Orsino, né? Então, 38 anos o rapaz vai submeter a esta cirurgia. E que o Senhor possa estender as mãos e abençoar, que tudo corra bem. Pai Celestial, Deus maravilhoso, nós adoramos a Ti, ó Pai, na beleza da Tua santidade. E agradecemos pela palavra que o Senhor falou conosco nesta noite. Que nós possamos, Senhor, estarmos remoendo, ó Pai, remoinando esta palavra. Que nós possamos meditar nela, Senhor, para que nós possamos crescer cada dia mais e mais no conhecimento do Senhor. Pai, nós apresentamos aqui diante de Ti agora, ó Deus, o Rafael, que estará submetendo a uma cirurgia. Que a mão do Senhor esteja ali, ó Deus, presente, abençoando os médicos, Senhor, que estará fazendo aquela cirurgia. Que tudo corra bem para a honra e glória do Teu nome. Abençoa os irmãos da pastora Gersi, ó Deus, que o Senhor estenda Tuas mãos, abençoando e guardando cada um deles. Abençoa cada um de nós agora ao retornarmos para as nossas casas. Guarda-nos, Senhor, e cobre-nos com as Tuas mãos. Te louvamos pela vida do pastor Wagner, que ministrou a Tua palavra nesta noite. Continue usando o Teu servo com graça, com sabedoria e na unção do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, entregando este culto, esta celebração a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor Juvenil, com as bênçãos apostólicas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Amém.